Amados, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando nesse módulo a apostila de número 2. Vamos hoje dar continuidade ao texto relativo às epístolas paulinas, e nós vamos encerrar essa matéria, entrando na página 222, em um anexo tratando da teologia paulina. Tá? Então, na página 222, nós temos o seguinte texto. Conforme foi dito por James Dunn, Paulo foi o primeiro e o maior teólogo cristão. Com suas cartas podemos ter plena confiança de que estamos em contato com a primeira geração do cristianismo e a primeira formulação da teologia cristã. As cartas de Paulo podem ser classificadas em 3 períodos. Primeiro, suas viagens. Segundo, sua prisão em Roma. E terceiro, suas cartas dirigidas especificamente aos pastores. Em cada livro temos uma classificação mais detalhada. Em Romanos, o Evangelho segundo Paulo, tratado teológico. Em 1 Coríntios, problemas da igreja local. Em 2 Coríntios, defesa do ministério de Paulo. Em Gálatas, a liberação do Evangelho. Em Efésios, o senhorio de Cristo na igreja. Em Filipenses, a alegria do cristão. Em Colossenses, Cristo como Senhor do universo. Em 1 Tessalonicenses, a segunda vinda de Cristo. Em 2 Tessalonicenses, esclarecimento sobre a vinda de Cristo. Em 1 Timóteo, o cuidado pastoral. 2 Timóteo, as últimas orientações pastorais. E em Filemão, o perdão e a fraternidade em Cristo. Em todas as cartas paulinas, encontramos vestígios da educação religiosa e secular do apóstolo dos gentios, que foi instruído pelos melhores mestres de sua época, e um dedicado estudioso de seu tempo que utilizou fontes históricas, filosóficas e sagradas. Portanto, pode-se afirmar que ele foi influenciado por pensadores judeus, gregos, romanos, e fez uma nova leitura do seu mundo depois de ter tido um encontro com Cristo. Página 223. Durante seus estudos, Paulo teve acesso aos ensinos de Jesus por meio da tradição oral. Era um perito no Antigo Testamento e, quanto à sua tarefa como mestre, foi privilegiado com a presença do Espírito Santo, inspirando e iluminando sua vida. Há quem diga que ele teve grandes evoluções durante sua caminhada, modificando sua teologia. Por exemplo, a carta escrita aos Romanos é diferente de 1 Tessalonicenses, bem como Gálatas utiliza um tom áspero e mais ameno em Romanos. Isso se dá pelos anos de maturidade de Paulo, onde o apóstolo escreveu diversas cartas durante 15 anos para diversos destinatários com contextos e necessidades diferentes. Durante esses anos, Paulo desenvolveu sua dogmática crendo em universalidade, onde há um único desígnio e um único Deus, providência, onde tudo ocorre por iniciativa e ação de Deus, escatologia, onde Cristo é a marca divisora dos 2 tempos, a história linear, e humanista, onde descreve a ação dos homens. Portanto, suas cartas são relevantes porque revela Cristo e o ser humano, mostra a ação de Deus e o empenho de cada cristão, a providência divina e a liberdade humana, onde o reino de Cristo e o reino, também o reino satânico. A cristologia de Paulo. É importante ressaltar que Paulo é fundador da teologia cristã e suas temáticas têm provocado discussões entre vários teólogos durante diversos períodos da história do cristianismo. Para alguns estudiosos da teologia cristã, como J. Dunn, existem algumas características encontradas nos escritos paulinos e que podem ser encontradas no seguinte esquema. A histórica
de Jesus em Paulo, segundo, a vida histórica de Jesus em Paulo, e terceiro, o caráter de Jesus em Paulo. Tá? Quarto, quanto ao ensino de Jesus segundo Paulo. Quinto, ecos da tradição de Jesus em Paulo. Por fim, podemos entender que Paulo foi o maior especialista em cristologia da história da igreja, sendo capaz de organizar seus pensamentos e ensinando a igreja de seu tempo a fazer uma defesa mais coerente e consistente. O tema central da pregação de Paulo: para Paulo, os evangelhos escritos pelos discípulos relatam o reino de Deus sobre a terra e o seu povo. Ainda que haja uma unidade de pensamento, há também uma diversidade. Especialistas nos escritos de Paulo concordam que o ensino do apóstolo acerca dos evangelhos é que ele proclama e explica o tempo escatológico da salvação. Tendência nos estudos paulinos. Para o estudante que deseja se aprofundar seus estudos na teologia paulina, é fundamental conhecer as principais linhas de interpretação e sua influência no cristianismo moderno. Entre eles estão a Reforma, Paulo, pregador da salvação somente pela fé. A pós-reforma, Paulo, o homem do espírito e da ética. O racionalismo. Duas observações sobre sua tese. Ele estava correto em destacar a importância da antítese espírito-carne no pensamento de Paulo. Essa antítese ocorre em praticamente todas as suas cartas, embora nem sempre com a mesma nomenclatura. Por exemplo, carne e cruz, espírito, mundo, lei e espírito. Infelizmente, ele conseguiu estabelecer firmemente nos círculos acadêmicos modernos a ideia de que Paulo desenvolveu sua teologia em separado de Jesus e dos demais apóstolos. A interpretação liberal de Paulo, moralista, influenciado pelas religiões gregas. Depois tratamos também, através da visão de Paulo, do Cristo histórico. Reduz a religião de Paulo a uma religiosidade ética, racional, independente dos atos redentores objetivos de Deus. Tá? Pensamentos de William Wade e Rudolf Bultmann, pressupostos à matriz de Cristo de Paulo, não são as religiões gregas de mistério que adoram uma divindade que morre e revive, mas o drama gnóstico. A hermenêutica, filosofia existencialista de Martin Heidegger, pensamento de Paulo, de sua pregação entre carne e espírito, uma volta a Bauer. A interpretação escatológica de Paulo, através de Albert Schweitzer, é o estudioso mais conhecido dessa linha de interpretação. Pensamento de Paulo escatológico, misticismo grego, ou seja, o envolvimento da igreja na morte e na ressurreição de Cristo, estar com Cristo em Cristo, com a morte de Cristo, o escatom se faz presente. A origem do pensamento de Paulo. Paulo, judeu helenista. Para o estudioso judeu H.J. Schweitzer, Paulo tem de ser entendido como um judeu da diáspora, da dispersão helenista, e que seu estilo e tipo devem ser claramente distinguidos daquele judaísmo da Palestina. Podemos notar alguns pontos interessantes para nós. Os pressupostos realmente acabam por influenciar o estudo da Bíblia. Como é importante determinarmos a matriz do pensamento de Paulo para podermos acessar corretamente o cerne de seu pensamento. Nossa disciplina parte do pressuposto de que esta matriz é o judaísmo do século I. Ficamos a nos perguntar por que pessoas não acreditam na Bíblia se dedicam a estudá-la. Pessoas que não acreditam. Espero que o estudante deseje conhecer os pensamentos do maior teólogo de todos os tempos, considerando cada carta dentro de seu contexto e necessidade, unificando seus princípios quanto à cristologia, escatologia e antropologia.
Que Deus nos ajude nesse propósito. Meus queridos, nós encerramos então aqui Teologia Paulina, as cartas paulinas, e eu já em seguida posto a prova para que nós possamos iniciar a próxima matéria. Amém? Que Deus abençoe a todos, tá? Uma boa aula, uma boa prova para vocês e se preparem para a gente iniciar, então, Cristologia. Deus abençoe.